Olá, sejam bem-vindos ao canal da Longevity. Hoje é o nosso segundo vídeo. Hoje tenho aqui comigo a doutora Sofia Valente. Olá, Sofia. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Pela segunda vez aqui nos estúdios, não é? É verdade. Pela primeira vez no canal. Quem quiser ver o nosso podcast, falámos sobre outros temas também de psicologia, mas mais ligados à internet, também pode ir assistir ao canal da Digital Multiwork. Mas hoje aqui vamos falar um pouco do teu papel, Sofia, na Longevity. O que é que quais são os casos que tu mais atendes e o que tipo de casos tu atendes na Longevity? Ok, então eu sou psicóloga clínica, não é? E portanto, dentro das minhas especialidades, na Longevity eu sou responsável pela consulta da psicologia da menopausa. Esta aqui, portanto, mais dirigida à mulher a partir de uma determinada idade, mas também se inclui nas minhas áreas de atuação as consultas de psicologia clínica, sexologia clínica e nestas duas vertentes é dirigido a qualquer pessoa a partir da idade da adolescência. Ok. E depois também a terapia de casal. Nós na conversa aqui com a Filipa estávamos a falar da importância da saúde mental até para as outras áreas, mesmo dentro da clínica, mesmo a questão da nutrição, até mesmo a Filipa até estava a dizer que tem casos que às vezes as pessoas querem fazer procedimentos estéticos, não é? Ela perceber antes que há um sintoma pronto, algum sintoma mental que precisa ser tratado antes e normalmente encaminha para ti. Qual é que tu, principalmente aqui, vamos até aqui por alguns pontos, tu achas que cada vez mais, até antes das pessoas procurarem, por exemplo, a questão da alimentação, de procurarem um problema na alimentação, talvez às vezes também há uma patologia psicológica por trás disso? Bem, nós consideramos patologia a partir do momento que interfere gravemente ou significativamente na qualidade de vida da pessoa, no bem-estar, não é? Portanto, há aqui um contínuo, não é? Uma linha. Portanto, eu não diria que existe sempre patologia, não é? Patologia já é um estado... Sim, patologia mais de haver um motivo, uma razão, tipo, sei lá, às vezes até o hábito. Não sei se estou errado nesta analogia, mas talvez o hábito também é algo que se tem de trabalhar mentalmente, não é? Sim, agora, sim, isso é verdade, ou seja, nós temos que definir que tipo de pessoa é que queremos ser e que tipo de vida e de hábitos, estilos de vida é que queremos ter, e isso interfere significativamente na nossa forma de estar, na nossa qualidade de vida e na nossa saúde mental. Portanto, obviamente que a nutrição pode e deve estar sempre associada a todo o resto, não é? Ou seja, nós no fundo somos um ser muito complexo e holisticamente falando está tudo ligado. Sim. São todas as outras áreas, mais especificamente dentro da nutrição. Nós sabemos que existe uma ligação, o eixo intestino-cérebro. Portanto, aqui, fisicamente falando, há aqui uma grande interferência entre aquilo que é a alimentação, a nutrição e a nossa saúde mental, sem dúvida nenhuma. Isso depois acaba por impactar, digo eu, para outras áreas da tua maneira de ser, não é? Da tua forma de estar na vida, acaba por te impactar. Qual é que para ti, ou o que é que tu sentes que é mais frequente no geral, quando te procuram, a nível não diria sintomas, mas de tipo de queixas que te fazem quando te procuram? Bem, nós, a doença do século é a ansiedade, não é? Ansiedade crónica, não é ansiedade pontual, aguda, reativa a uma situação. Essa, normalmente, é positiva, porque nos ajuda a lidar com situações. Aliás, vamos desmistificar aqui uma coisa: a ansiedade por si só é positiva, é um processo evolutivo que nos tem feito sobreviver, não é? Portanto, só quando é em excesso
quando é desajustada e quando se torna crónica, ou seja, permanente, é que deixa de ter essa função positiva e protetora. Mas a ansiedade crónica realmente é a doença do século XXI, não é? Há muitas coisas que contribuem para isso, nomeadamente o acesso à informação que nós temos muito rápido e muito frequente, a um nível global, não é? E que nos faz projetar muito nessas questões e nessas preocupações. E depois a ansiedade e a depressão normalmente andam sempre de mão dada, porque alimentam-se uma à outra. Portanto, estas duas, eu não lhes vou chamar patologia porque não é só um nível patológico que nós podemos procurar ajuda, não é? Eu posso ter níveis de ansiedade que me estão a prejudicar e isso não ser considerado uma patologia, mas essas são as duas situações que fazem as pessoas procurar mais vezes ajuda. E depois, obviamente, nós temos questões relacionadas com distúrbios alimentares, que são questões também que aparecem muitas vezes, não é? Questões que estão muito associadas também a outros traços de personalidade, como o perfeccionismo, a autocrítica, que são frequentes e que eu acho que são cada vez mais frequentes também na nossa sociedade. E achas que uma baixa do resistência perfeccionismo e como é que dizer, de querer ser perfeito também tem muito a ver com os primeiros dois pontos que tu falaste, que é existe um excesso de informação, causa uma ansiedade e depois a causa-te teres que chegar a te comparares demasiado com os outros, quereres ser, ou teres que se acertar sempre com medo de julgamento. O que é que achas, de onde é que achas que isso surge com mais frequência nos casos que tu acompanhas? É muito difícil eu responder isso, porque há múltiplos fatores, para estes tipos de situações há sempre múltiplos fatores. Os nossos traços de personalidade começam a ser definidos com tudo o que se passa na nossa infância, a maneira como interpretamos, aquilo que vamos ouvindo, não é? Que se transforma muitas vezes, que se transforma em crenças, ou seja, a nossa ideia, nossa forma de ver o mundo, daquilo que nós achamos que é o certo e o errado, e que tem muito a ver com as pessoas que estão à nossa volta quando crescemos e não só, quando eu digo pessoas que estão à nossa volta não é só a família, é professores, é o tipo de amigos que temos, o tipo de experiências, as séries de televisão que vemos, não é? Que vão modelar muito, vão influenciar muito a nossa forma de pensar e com a construção de identidade, não é? Na adolescência isso vai cristalizar-se mais, vai se definir mais. Obviamente que esta coisa de nós agora termos o mundo como termo de comparação, não é? Isto veio aqui mudar, veio aqui intensificar estas questões, sem dúvida nenhuma, não é? Do querer agradar, do querer pertencer e destas questões da comparação que antes eu comparava-me, se calhar, não é? Na minha altura, eu queria-me comparar com os meus colegas de escola ou de turma, se calhar a escola era uma turma 2 ou 3 ou 4 e agora isso nunca acaba, não é? Porque eu tenho um aparelhómetro que levo para todo lado e que posso comparar a toda a hora. Exato, sim. E antes era muito mais restrito, porque mesmo que tu comparasses alguém ao teu lado, normalmente era a realidade, por mais que uma ou outra podia ser diferente, mas normalmente era muito semelhante à que tu vives, não é? E portanto acabava talvez por ser menos, não digo menos confuso, mas tinhas menos por onde te... Sim, agora é muito mais desafiante, sem dúvida nenhuma. E achas que isso lança algum desafio para o futuro, isto é, nós já sabemos que isso é um problema, não é? E talvez as nossas gerações estão agora a lidar com este problema porque este boom está a surgir agora, há 10, 20 anos para cá. Achas que isso lança algum desafio para o futuro, para quem vem a seguir? Eu não lhe chamaria problema, ou eu não gosto de chamar a isto problema, porque nós temos que nos adaptar, não é? Tudo o que tem surgido na nossa história humana tem sido evoluções que têm aspectos positivos e outros menos positivos, não é? Sim.
Às vezes não é tão rápido, não é? Sim, agora é realmente muito rápido, não é? Portanto, atenção que este tipo de situações que estamos a falar, não é? Da influência dos mídias, do acesso à internet, o impacto que tem depende da estrutura também da pessoa, portanto, não é um fator único. Ok. Não é? Tem que haver ali uma vulnerabilidade já pré-existente para ter um impacto maior e negativo. Não diria científico, mas algo genético, talvez, não sei se é bem o termo, mas algo que vem da própria pessoa. Genético, ou seja, mas já na construção da identidade desta pessoa tem que haver aqui algumas vulnerabilidades, algumas fragilidades para deixarem entrar, não é? Para deixar que o impacto destas situações que estamos a falar seja grande. Ok. Não é? Porque repara que nós, tudo bem, agora é um impacto muito maior, ou é numa dimensão muito maior, porque são as redes sociais, são muitas pessoas. Mas já no nosso tempo, ou pelo menos no meu, não é? Nós também já havia bullying, as crianças são bastante cruéis, não é? E portanto, havia se calhar algumas pessoas que perante a crítica, perante o gozo, que se desmoronavam, não é? Que aquilo tinha um impacto muito maior, e outras que tinha da primeira vez e que depois conseguiam arranjar mecanismos para se defender. Portanto, tem a ver com esta construção de mecanismos e olha, não há dúvida nenhuma que nós vamos ter que nos adaptar, não é? Sem saber o que é que vem aí, porque ninguém sabe. Claro. E falando nisto, talvez já há algum termo que se ouve também muito recorrentemente agora, que é o burnout. Diz-me uma coisa, o que é que distingue uma pessoa, ou quais são os sinais de alerta quando uma pessoa que tem que estar atenta, que está a ter um burnout e não é, por exemplo, ou não é uma ansiedade ou não é um estado depressivo? Quais são os principais alertas que uma pessoa tem que estar atenta quando... Sim, não estás a pensar que estás com burnout também? Eu acho que não, eu acho que não, ainda não. Ok, então o burnout é um termo que se usa especificamente para questões laborais, ok? É específico para esse tipo de situações. Não vem no nosso manual diagnóstico, portanto não é propriamente um diagnóstico, é um formal, é um estado. E verifica-se normalmente em pessoas que são muito dedicadas ao trabalho, não é? Ao nível profissional, não é? Aquelas que habitualmente nós usamos aquela expressão do vestir a camisola, não é? Sim. E portanto tem mais se calhar dificuldade em impor ali alguns limites, algumas regras do não é? E que eventualmente irão com mais frequência o sim. E aqui não tem a ver com uma questão de agradar, terá a ver com uma questão de realmente serem empenhadas e gostarem de ver os resultados, ou de terem um determinado objetivo, seja de faturação ou de promoção. Tudo é válido, está tudo certo. Mas as principais características são realmente um estado de cansaço muito elevado, uma porta aberta para as perturbações do sono, não é? Portanto, seja insónia, seja sono fragmentado, portanto qualquer coisa que faça com que a pessoa ou sinta que não dorme ou que quando acorda cansado. Começa a existir uma irritabilidade muito grande relativamente às questões do trabalho. Se me disseres assim, também há aqui características de ansiedade e depressão misturadas, também há aqui stress, não é? E também há aqui tristeza e frustração envolvidas, até porque depois começa-se a cometer erros, não é? Pelo estado de cansaço. Começas a perder concentração, começas a não ter o mesmo rendimento. Mas agora, por acaso, foi uma coisa interessante, que eu por acaso tinha uma ideia diferente. Tu agora me disseste que era uma coisa mais laboral, muito mais relacionado com o trabalho. Mas isso depois, como é que é dizer? Isso não pode ser associado, por exemplo, a um estado de vida pessoal, por exemplo, a relacionamentos, a stress familiar. Isso não pode ter essa conotação, ou normalmente isso já é outra... Nós podemos aqui... o termo burnout originalmente refere só a questões laborais. Okay. Nós depois
há pessoas, e já vi isso escrito, não é? Burnout parental, burnout, não é? Porque usa-se muito burnout para esgotamento, entre aspas, mas em termos de psicologia e em termos de nós fazermos algum tipo de classificação, vá, entre aspas, burnout é para questões laborais, Ok. ok? Se me estás a perguntar se a nossa vida diária, não é, familiar, pessoal, das tarefas todas que temos que fazer para encaixar com o trabalho, se interferem neste cansaço, sim, porque obviamente tem impacto depois também no meu estado, Sim, né, sim. para trabalhar. E até o vice-versa, não é? Se também estiveres num estado de trabalho absurdo e se isso te causar mal-estar, talvez em casa as coisas também não começam a correr bem, porque vais ter Sim, menos a paciência. irritabilidade é uma das características e o deixar de gostar, não é? De ir trabalhar, aquela falta de vontade, falta de motivação, não é? Começar mesmo a ter alguma rejeição, Sim, sim, num sim. estado já bastante avançado, não é? E o burnout é um bocadinho como, olha, como a maior parte das questões que surgem na psicologia, não é? As pessoas vão levando, entre aspas também, a achar que isto é só uma coisinha, eu sou capaz de lidar com isto, não é? Isto não é nada, vou ignorar, vou varrer para baixo do tapete. E claro, não é? Aquilo que começa a acumular e um dia nós tropeçamos naquele monte que está debaixo do tapete e depois já é uma coisa muito grande, não é? Já não se dorme, já se fez uma série de erros, já não se consegue realmente controlar nem gerir nada do trabalho, porque depois de uma série de erros tenta-se lidar com aquilo e aquilo fica de fora de controle, não é? Sim. E já começa tudo a ser muito, muito avassalador. Ok, e tu achas, óbvio que o mais interessante, digo eu, que é quando tu começas a ter os sintomas, tentares procurar ajuda. Mas tu achas que quanto mais esse ciclo se prolonga, depois é mais difícil de reverter esse estado, mesmo com acompanhamento, óbvio, ou achas que realmente também é preciso a pessoa ter o baque para depois ter a motivação de mudar, porque depois estamos a falar um bocado disto, né? Depois as pessoas têm que ter força de vontade para mudar, por mais que tu possas acompanhar e dar bons conselhos, se a pessoa também não ouvir e não seguir, Olha, eu vou-te dizer, as pessoas que eu tenho, que já tive e que tenho em seguimento por burnout, quando chegam até mim, já aconteceu alguma coisa muito grave. ok. Ou já tiveram desmaios, ou já foram parar ao hospital com questões de hipertensão, não é? De picos de tensão, ou já chegaram a um ponto em que fizeram realmente asneiras tão grandes a nível laboral que as próprias chefias já lhes disseram, olha, isto não pode continuar. Portanto, ou questões de saúde, ou questões de pessoas à volta dizerem mesmo, olha, já não dá porque tu não estás bem, não estás mesmo Sim. bem, ou por questões de chefia. Não, é muito difícil as pessoas realmente, porque vêm com uma fragilidade, Ok. ok? Vêm esta coisa de eu ir pedir ajuda e reconhecer que estou num estado aqui de cansaço extremo, como uma fragilidade. E aqui a questão cultural e social, especialmente ou especificamente portuguesa, tem muita culpa disto. É. Porque apesar de existir um manual de boas práticas para as empresas, que foi feito por uma senhora que agora não me recordo o nome, mas uma psiquiatra, foi feito por uma equipa, aliás, mas no qual ela colaborou e ela tem livros escritos sobre o burnout, porque existe efetivamente legislação e manuais de boas práticas disponíveis nos Ok, sites governamentais. Depois até te posso enviar Claro que esses sim. links, em que deve ser aqui, não é? Estas questões de boas condições de trabalho, da conciliação, vida pessoal, vida familiar, vida profissional. Há uma série de regras, mas que são muito ignoradas pelo sistema, especialmente português, não é? Por isso é que existem estas formas de falar do bom trabalhador é aquele que veste a camisola. Temos muita ideia que está a mudar, está a começar a mudar com a geração mais nova,
mas temos muita ideia de que o bom trabalhador é aquele que fica depois da hora. Sim, né? sim. Se tu fores para os países nórdicos, isto não é nada assim. Outros países europeus, Sim, né? Não precisa ser os países nórdicos. Não é nada assim. Se tu ficares depois da hora, isso não é permitido, não é bem visto, não é? Ok. Até porque Não, pode parecer, segundo o que eu também vou tendo contacto com essas realidades, para essas empresas muitas vezes quer dizer, tu não fizeste o teu trabalho a tempo, tu tens o teu tempo para fazer o teu trabalho e o teu descanso é o tempo do teu descanso e eles nem... E é um exemplo dado de cima, que também se formos pensar em Portugal também acontece muito isto, que é, às vezes, muitas vezes as FIAs também trabalham por si, sem horários, muitas vezes fora de horas, acaba por ser tu tentas exigir uma coisa porque tu não tens disciplina, estou eu aqui a tentar, como é que dizer, fazer um achismo, mas talvez às vezes é sim, mas é muito cultural e muito social, e em Portugal ainda é um bocadinho isso, não é? Tu queres ficar bem visto perante a chefia, então estás lá de manhã à noite, Exatamente, não é? Para mostrar que estás ali sim. mesmo motivado, de corpo e alma, que é bom investirem em ti. E isso é uma questão muito portuguesa ainda, mas que na verdade, se pensarmos bem, acaba por ter custos muito elevados, não é? Porque de facto as pessoas cá não têm uma disciplina tão grande no tempo, na duração do tempo que estão no trabalho, e acabam por se perder muito. Em termos de políticas de saúde mental, têm estes custos também, não só o burnout, mas ansiedades, depressões, outro tipo de questões. Nós somos um país que consome muita medicação antidepressiva, ansiolíticos, isso tem custos brutais também para o Sistema Nacional de Saúde. Lá está, estas políticas de conciliação da vida profissional, vida familiar. É um bocadinho o irmos, que é uma coisa que eu acho que se tem que bater mais, que é irmos muito mais pela prevenção do que pela cura, não é? Sim. Se tentarmos prevenir ao máximo e estivermos, acabamos por não ter que chegar ao extremo, mas é o que tu dizes, é muito cultural. E tu ainda sentes que quando as pessoas chegam a ti, chegam ainda com alguma... Há bocado estavas a dizer que as pessoas culturalmente tinham ainda aquele preconceito do ir pedir ajuda. Tu ainda sentes que as pessoas chegam assim meio, quer dizer, não digo envergonhadas, mas assim com um bocadinho de, ok, estou mesmo mal, estou aqui, como é que dizer, um bocadinho, até se talvez o facto de estarem a pedir ajuda talvez já está também a fazer sentir mal porque não resolvem o problema, entre aspas, sozinhas. Sim, eu acho que acima de tudo é aquela coisa de chegarem e dizerem: não sei como é que isto me aconteceu, eu sempre trabalhei tanto, eu não me reconheço, Ok. não é? Não me reconheço como pessoa, como é que eu fui parar a este sítio, não é? Sim. E depois é também o não conseguir ver a luz ao fundo do túnel, não conseguir ver o fundo do túnel, é como é que eu saio daqui, porque efetivamente depois o que as pessoas sentem é que estão ali presas naquelas areias movediças, e por muito que tentem agarrar-se a uma coisa ou esbracejar, é muito complicado, lá está, porque já é num nível em que já há muita coisa, muitos sintomas, já se perdeu ali uma capacidade de recuperação rápida. E a questão do sono é muito importante, que isto também é uma questão que eu acho que tem sido muito falada. Tenho ouvido muitos podcasts, muitas notícias, e começa-se a dar mais um bocadinho de atenção a esta questão do sono, porque realmente é muito importante, e nós em Portugal temos péssimos hábitos relativamente ao sono. Não é? Dormimos pouco e mal, na grande maioria, não é? Não valorizamos muito as questões de horários, de higiene do sono, e isso interfere em tudo na nossa vida, mas especificamente, não é? Também em questões de saúde mental. Não, e tu agora dizes uma coisa interessante, porque eu tenho um péssimo hábito, eu trabalho à noite. Eu a partir das 10 da noite é quando agarro no meu computador, mas é o que eu digo, é quando eu sinto-me... Mas também sei que é um mau hábito, e tenho noção que não... Depois, imagina, às vezes durmo 6 horas ou 7, e assim, tá bom, quer dizer, não, tem que estar bom, não é? Porque depois uma pessoa tem que acordar no dia assim, não tem outro remédio. Mas tu às vezes, tu pensares bem, talvez tu tivesses mais dormido melhor, tivesses, ok, vou repousar o meu a noite, não é? Que a noite serve para dormir. Talvez durante o dia conseguires fazer as mesmas coisas com outra frescura.
Mas é um péssimo hábito, realmente é cultural. Pode não ser. Não? Há aqui duas coisas diferentes. Apesar de nós termos o nosso ciclo circadiano e devermos respeitar esta coisa de mais habitual, ou seja, mais para a maioria das pessoas funcionar bem, que é dormir de noite e acordar com a luz do sol, não é? Nós antes íamos dormir para as grutas, Exatamente. dormíamos de noite porque tínhamos de estar protegidos e durante o dia podíamos ir procurar comida, caçar, essas coisas todas, não é? Isto é muito primitivo. Mas há aqui duas coisas diferentes, que é, realmente já se percebeu que há pessoas que funcionam muito melhor em termos até cognitivos e de energia de noite. Aos mochos e as cotovias, nós damos assim este nome, não é? Ou seja, pessoas que funcionam muito melhor de manhã são as cotovias e os mochos funcionam muito melhor de noite e portanto tu podes ser uma dessas pessoas, se calhar sempre foste assim, não é? De funcionar melhor à noite. Eu sou uma cotovia, não é? Eu adoro trabalhar de manhã, à noite não sou ninguém, não dá para nada, mas isso, não é? É uma questão até de tu de te conheceres e de respeitares o teu ritmo pessoal. Outra coisa é o número de horas ou o tempo de descanso que tu precisas, porque tu até podes funcionar melhor de noite e está tudo certo, tens é que dormir depois o teu tempo suficiente para recuperares, não é? A questão é essa, é nós já às vezes dormirmos a correr porque temos já compromisso e temos que nos levantar a esta hora e tal, e dormirmos pouco tempo para nós. Já de agora também uma curiosidade que se tem falado, ou pelo menos eu tenho visto assim alguns debates sobre isso, por causa do horário de entrada nas escolas ser muito cedo. Os adolescentes são mais notívagos. É uma questão hormonal. Ok? É uma questão hormonal primitiva também. Portanto, há a produção de hormonas em que eles ficam acordados tendencialmente até mais tarde. Isto tem a ver com entrarem portanto, na puberdade, né? Portanto, a procura, quando éramos mais primitivos, de início de procura de parceiros e ser mais à noite, e tendência para, e portanto se estão acordados até mais tarde por uma questão hormonal, depois dormirem até um bocadinho mais tarde. Portanto, nós estamos a contrariar isso, estamos a pô-los ali, formatá-los para algumas regras terem que se deitar muito cedo para acordar muito cedo. Ok. E efetivamente isto em termos biológicos é um bocadinho aquilo que nós chamamos contra a natura. Pronto. Nós estamos, podemos achar que estamos longe da nossa era mais primitiva, mas não estamos assim tão longe. São 5 minutos em termos de evolução. Sim, não vamos aqui no global, exatamente, no global. É porque é até interessante estar a falar disso, porque realmente eu quando era mais novo, eu na altura, as minhas aulas começavam às 8h30. Sim. Eu tinha que levantar às 6h30, porque ainda na altura apanhava um comboio, portanto ainda vivia um bocadinho longe do coisa. Mas sempre para mim foi difícil acordar, mas nessa altura aí está, eu dormia se fosse preciso na mesma 1h. Ou só conseguia dormir independentemente de não estar às 6h. Sim, lá está, tem-se discutido porque percebe-se e os estudos têm demonstrado isso. Isto na fase da adolescência não se verifica tanto quando as crianças são mais pequeninas. Eu ia te perguntar isso, depois as crianças mais pequeninas... Aí, em termos hormonais, não se verifica isso. Isto é mesmo uma característica da entrada na puberdade, ok? Com a produção de hormonas que começa a disparar, né? Sim. E de facto, as primeiras horas da manhã, a nível cognitivo e de capacidade de aprendizagem no adolescente, não é tão funcional. Ok. Faz sentido. Pois eu até tinha de perguntar porque, por exemplo, o meu filho tem 2 anos e ele acorda disparado para o mundo, super on fire, né? Novo, é tudo uma novidade. Ele acorda, vai fazer tudo todo desperto. E daí te perguntar se isso também depois teria alguma influência, porque curiosamente as crianças dessa idade, como é que as entradas delas são mais tarde nas creches, normalmente até por volta das 10. Mas realmente chegas a uma fase da adolescência que começas a ter que cumprir horários mais... Sim, mais é mesmo uma questão da entrada na puberdade. Olha, e agora passando aqui para outro tema, que é uma área tu também és especialista, na parte da terapia de casais.
que é que tu normalmente, e agora aqui num bocadinho, aí está, para puxando aqui um bocadinho outro assunto, o que é que tu normalmente tens de, qual é o motivo que as pessoas te procuram quando vão, o que é que faz um casal te procurar? Normalmente não devem estar em paz, deve já estar. Ahm, então vou aqui tentar, obviamente que é difícil estar aqui a classificar isso, mas eu acho que vou fazer aqui tentar dizer que se calhar há dois grandes motivos, Ok. juntando vários motivos entre esses dois. Ou assim, motivos comuns que tu normalmente. Mas eu vou fazer isso, porque é assim, há aquilo que são as crises agudas, Certo. e estamos a falar aqui de, por exemplo, infidelidades ou mentiras grandes, portanto, uma crise aguda Ok, que acontece naquela altura ou foi descoberta naquela altura. certo. E depois há aquilo que já é o arrastar de uma série de situações, Ok. que é diferente, né? Que são, se É calhar, um acumulado. é o acumulado, que é questões de gestão de família de origem, conflito de lealdades, questões de sentimento de injustiça por divisão ou não divisão de tarefas, questões também a nível da sexualidade, da intimidade e acima de tudo de má comunicação, ou falta de comunicação ou comunicação disfuncional. Ok. E achas que há algum motivo, pode não haver algum motivo ou alguma coisa que tu tenhas, como é dizer, não é percepção, mas que tu algo sintas que é comum para haver essa falta de comunicação? Alguma coisa que tu vês normalmente os casais têm falha de comunicação é por este motivo? Olha, eu acho que todos nós temos alguma dificuldade em comunicar porque não fomos ensinados para isso, não é? Temos educações diferentes, somos pessoas diferentes, temos crenças diferentes. Se calhar as novas gerações já têm um bocadinho mais na escola, às escolas têm, são mais viradas para esta questão mais emocional, mindfulness, etc. Mas nós temos muita dificuldade em reconhecer emoções, em gerir emoções, né? Em falar sobre isso, também é muito cultural, também está a mudar um bocadinho, ainda bem, né? Está a mudar muito devagarinho, mas esta questão de o homem não chora e não fala do que sente, ou não fala, ponto. Entre os amigos é para beber copos e falar de futebol, e as mulheres são umas dramáticas, não é? Pronto. E há assim um bocadinho estas ideias feitas, se calhar esta falta de comunicação tem a ver com não aprendermos a fazer, não é? Porque muitas das vezes o que nós fazemos em terapia de casal, quando são questões de comunicação, é muito psicoeducação. Ok. É muito explicar, ok, vamos lá analisar o que é que aconteceu, não é? Visto como, acho que era o José Saramago que dizia, nós para vermos a ilha temos que sair da ilha, não é? Para ter perspectiva, portanto, vamos lá tentar analisar isto de uma outra maneira e perceber o que é que não funciona. Sim. E o que é que funciona. O que funciona está tudo ok, podemos manter, não é? Não há certos ou errados, depende das pessoas. O que não funciona, temos que arranjar estratégias diferentes. Isso acaba por ser um bocadinho, o que estavas a dizer é interessante, realmente não nos ensinam, fase nenhuma da vida, nos ensinam a lidar com emoções ou a lidar com pessoas, é uma coisa que nós vamos aprendendo com a vida, vivendo. Não é? E se tivermos a sorte de termos muitas experiências sociais, não é? Eu acho que já falei isto aqui da última vez que tivemos, se tu tiveste a sorte, ou quem tiver a sorte, como eu, quando era miúda, ia brincar para a rua, e tinha que aprender a desenrascar-me, se calhar andava à porrada com uma amiguinha por uma coisa qualquer e chorava, mas para a próxima percebia que tinha que fazer alguma coisa diferente, não é? Desenvolvia estas competências sociais e aprendia a comunicar verbalmente e não verbalmente. Então, não é? Se tiveres essa oportunidade, tu vais desenvolver mais competências, mas se não tiveres, se fores sempre muito protegido, muito controlado, etc., não vais cá desenvolver tanto isto, não é? Então vais achar que a tua maneira de pensar e de ver o mundo é aquela que é certa e traz muita dificuldade em ver
o cinzento, né? E achas que só há o preto e o branco. Portanto, as experiências de vida, as pessoas que te rodeiam, têm muita influência na pessoa que tu vais ser e também nas competências que vais ter de Sim, sim, depois como te relacionas, que aqui o ponto, talvez mais coisa é este, é depois tu vais ter que relacionar-te com uma pessoa e talvez o exemplo, isto depois é claro, é muito individual, não é? Mas depois o exemplo que tu vês, que vias quando eras criança, é diferente totalmente Sim. do que se vive hoje, não é? O homem é muito mais presente nas lidas das casas, a mulher trabalha, que é uma coisa que há uns anos atrás ainda havia muitas mulheres que ficavam em casa, portanto, hoje em dia a mulher já é muito mais, tem os filhos para cuidar, tem os filhos com ele, o marido tem que também participar em várias coisas, e talvez isto tudo também, como é dizer, memória visual que tu tinhas de tempos antigos, talvez não é igual àquilo que tu vives hoje, talvez pode causar, digo eu, alguma entropia de vez em quando exatamente, nos papéis exatamente. de género ou de... Exatamente, tu tens que fazer e tu tens que, e às vezes não respeitar, porque às vezes fazer algo pode incomodar uma ou outra pessoa, não é? Isto depois é muito Sim. individual. E há coisas culturais de país para país, mas também há, por exemplo, eu sigo muito o modelo do Instituto Gottman, que é um instituto americano, do John Gottman, e os estudos que ele tem são feitos em diversos países, mas são quase inferências mundiais, não é? Que é, por exemplo, uma das ferramentas que que este instituto tem e que uso muito nestas questões da comunicação são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ok. Isso parece muito sombrio. Mas é muito interessante, ou seja, são as coisas que nós devemos estar atentos e que podem significar uma relação saudável ou não saudável. Pode não ser a separação, mas pode não ser saudável ou satisfatória, não é? E o primeiro, por exemplo, é o criticismo. Ok. Que é um grande fator de risco para uma relação não ser satisfatória. Tu teres o poder de, como é dizer, ou a crítica de ser algo ofensivo para outra pessoa, ou é a forma que tu criticas a outra pessoa? É tu estares de forma repetida, não é uma coisa pontual, a criticar o outro, não é, na tua interação. Isto não é uma forma de comunicação positiva. Há formas alternativas de tu dizeres aquilo que sentes e o que pensas sem teres que estar a criticar o outro, porque criticando o outro, quando tu és criticado, tu sentes-te atacada, a tua tendência é defender-te e dizeres, justificar-te, não é? Porque é que agiste assim, arranjar argumentos, que é o segundo cavaleiro do Apocalipse, que é a defensividade, não é? É também uma barreira a uma comunicação funcional. Portanto, isto está estudado para todos os seres humanos. Ok. E já agora por curiosidade, quais é que são os outros? Falaste-me agora 2? Não sei se te vou dizer ou se vou dizer às pessoas para irem ver o post da Ok, da também é clínica justo, também já falámos sobre isso, é verdade, já falámos sobre isso. Olha, e tocando aqui num ponto, tu falaste que eu acho que é um bom gancho para a gente relacionar essa área, que é uma área que também é a tua especialidade. Porque tu me disseste que um dos motivos também te procuram muitas vezes na terapia de casal é pela sexualidade. Tu achas que isso ainda é um tabu, ou tu já sentes que há pessoas que já vão, quando vão te procurar, já falam disso com mais já à vontade, vamos assim dizer? Olha, eu acho que ainda é um tabu, mas cada vez menos. Para as pessoas mais velhas, não? Sim. Ok. Sim. A nova geração é muito mais aberta a falar sobre estas coisas. Não interessa se, às vezes, a forma como nos fala que pode chocar, mas por isso é que a educação sexual também é tão importante, mas são muito mais disponíveis e curiosos para saber as coisas. Deixa-me só aqui esclarecer-te uma coisa que se calhar induzir-te em erro. Sim, às vezes os casais procuram por questões de intimidade e questões de sexualidade, mas é muito raro dizerem logo isso assim numa primeira, mas depois de facto verifica-se que é isso, né? Mas andam ali um bocadinho a enrolar à volta, mas é mais frequente as pessoas procurarem individualmente, porque acham que é um problema delas. Ok. Um problema que é mais centrado na pessoa e não da dinâmica.
E muitas vezes é uma questão da dinâmica da relação, não é? Do casal. Outras vezes realmente há questões que são mais individuais. Cada vez menos é um tabu, especialmente para as mulheres. Os homens ainda têm mais dificuldade Ok, em pedir ajuda. ok. Talvez também porque nesse campo talvez as mulheres estão cada vez mais, como é que é dizer? Empoderadas. Exatamente. Talvez está a haver aqui uma. E os homens, acho que os homens têm uma coisa que deve ser coisa, que é a questão da fragilidade. Como é que é o ego, não é? Sim, eu acho que Eu não, os não homens vou admitir que. associam muito a questão da sexualidade ao seu valor Sim, como homem. exatamente. E, portanto, estar a pedir ajuda é o mesmo que estar a dizer que alguma coisa não está a funcionar, não está bem, é pôr o meu valor em causa. Acho que ainda há um bocadinho essa mentalidade. Pronto, vai mudando aos poucos, nós também não mudamos assim de um dia para o outro, mas por exemplo, os homens que procuram ajuda vêm mais quando o seu médico de família ou urologista encaminha, e eu acho que os médicos de família têm um papel importantíssimo aqui, tanto no homem como na mulher, não é? Para também abordar estas questões, desmistificar algumas ideias feitas, esclarecer algumas coisas, porque há muitos medicamentos cujos efeitos secundários são impacto na sexualidade e as pessoas não sabem. Ok, ok. Sim. Portanto, acho que tem que haver aqui uma abertura grande e esclarecimento e tratar isto como uma outra área qualquer do nosso funcionamento. Sim, é como se fosse, é como qualquer outra coisa, é como se fosse, como é nutrição, como é urologia, como é tudo, não é? É mais uma área que tu tens que Sim, cuidar. cuidar. Exatamente. Autocuidado também. E achas que, por exemplo, vou falar disto porque eu realmente, como é, vou fazer uma pergunta de leigo, mas achas que isso também poderia haver vamos dizer, uma prevenção? Não sei se é bem o termo, mas algo que as pessoas poderiam fazer antes de chegar, imagina, mesmo da sexualidade, talvez a informação poderia ser uma boa ponto de partida. Sim, olha, a importância da educação sexual, que é de facto prioritária, e ainda bem que houve aquele movimento contra a pseudo-decisão do governo de retirar a educação sexual da cidadania, porque está demonstrado, tem havido estudos sobre isso, não só em Portugal, mas a nível internacional, de que a educação sexual desde cedo, não é? Desde uma fase mais precoce, previne comportamentos de risco a nível da sexualidade. E nós estamos a falar aqui há comportamentos de risco e há doenças sexualmente transmissíveis, não estou a falar só de gravidezes indesejadas, como é óbvio. E também há outra questão que está aprovada, a educação sexual precoce. As pessoas têm a ideia que vamos falar sobre educação sexual a crianças e isto vai fazer com que tenham mais interesse no sexo. Não, de todo, está aprovado precisamente o contrário. Quando os jovens têm acesso a uma educação sexual, a idade de início da sexualidade até é mais tardia, mas acima de tudo mais ponderada e mais consciente. Ok. Acho que isto é muito importante. E também, claro que sim, a nível de prevenção, por exemplo, na questão da menopausa, se for falado numa consulta de medicina familiar ou num outro lado qualquer, não é? Preparar a pessoa para que naquela fase vai haver alterações físicas que vão ter impacto na sua sexualidade, mas que há forma, não é? Que a pessoa deve estar atenta e que se isso acontecer, há forma de resolver, há forma de tratar. Acho que a pessoa, quando se deparar com esses constrangimentos, para além de estar mais atenta, tal como o cancro da mama, se faz prevenção, não é? Estar atento a nódulos, etc. Vai procurar ajuda e vai resolver isso, deixa de ser um problema. E um tabu também, né? Porque. E agora pegando na questão da menopausa, que é uma coisa também que é interessante de falar, porque é o que tu dizes, normalmente há os sintomas físicos e tudo mais, mas depois também tem o impacto psicológico.
o que é que tu sentes que normalmente as mulheres que procuram na fase de menopausa, o que é que sentes que é mais recorrente nessa fase? Olha, isto, o passar da idade, vou dizer assim de uma forma simpática, não é fácil para ninguém, não é? Não. Nós também já sentimos isso, não é? Não sinto. Já começa a doer as costas, essas coisas assim, nós temos alguma dificuldade, porque na nossa cabeça nós vemos sempre Somos sempre dignidade jovens. jovem, não é? E capazes de tudo. E portanto, só por isso já é um desafio, seja menopausa, seja o que for, não é? É desafiante. Depois, especificamente aqui com a entrada da menopausa, há alterações do sono, perturbações do sono, que lá está, podem ser insónias, pode ser o sono fragmentado, e portanto há um maior cansaço. Esse cansaço leva a uma maior dificuldade em focar-nos. Há aquilo que se chama a névoa mental, que é uma confusão mental, não é? As pessoas têm um bocadinho, depois de perda de memória associada, que é o que é que eu ia fazer, já não sei. Isto causa muita frustração, não é? Irritabilidade. Aliás, há alguns estudos que indicam que há um número muito elevado de divórcios nessa fase, coincidente com a fase da menopausa, da mulher, porque de facto há aqui uma labilidade também do humor, e depois isto é tudo muito assustador. Portanto, tem que haver aqui consciência de que lá está esta prevenção de que, ok, isto pode acontecer, nem todas as mulheres sentem os mesmos sintomas, nem com a mesma duração, nem com a mesma intensidade, mas preparar para isto pode acontecer, isto é temporário, isto é uma fase. É uma fase muito parecida com a da adolescência, em que também há um grande disparo ali, uma grande volatilidade a nível hormonal. Portanto, isto é uma fase, o cérebro vai se adaptar, o corpo vai se adaptar e muitas das vezes até se vai adaptar com muitos ganhos. Não tem que haver perda cognitiva, que é um grande receio, que é agora estou esquecida, isto é... Sim, não é reversível. Quase uma demência, mas não tem nada a ver, não é? Muitas das vezes há um retorno até, e um retorno, quer dizer, não há um retorno a nível da memória, a memória volta, não é? Isto é uma questão temporária, e há aqui uma série de ganhos que têm que se preparar para isso, não é? E lá está, uma grande gestão do stress associado, não ver essas características, essa sintomatologia como uma fragilidade, como uma fraqueza, como um falhanço, como uma perda, mas sim como uma questão transitória que tem resolução e pode ser gerida. Ok, isso, e é o que estavas a dizer, são sempre sintomas reversíveis e realmente é algo hormonal que mexe com, mas que tipo de, quer dizer, quando as pessoas, quando tu atendes as pessoas na menopausa, qual é aquilo que tu sentes além de achas que o stress vem muito mais, não vem tanto só pela questão da hormona, mas sim da alteração hormonal, ou achas que também vem por um sentido de estou a ficar velho, as coisas estão a mudar? Sim, é isso, é esse medo de perder capacidades, competências, do que é que aquilo significa a nível da intimidade e da sexualidade. Se não houver esta informação e esta gestão de como as pessoas se podem adaptar também a este receio de isto agora nunca mais vai ser o mesmo, que impacto é que isto vai ter na minha relação. Também há esses receios. Os medos do que muda na vida, não é? Os medos. Eu acho que é os medos que são muito também derivados, lá está, desta falta de conhecimento. Quando nós temos conhecimento, nós preparamos-nos para. E pronto, e claro que também esta questão da irritabilidade, não é? E do impacto que isso tem nas relações, seja com filhos, seja no trabalho, seja com os cônjuges, com os amigos, não é? Portanto, também há que haver aqui um olhar para dentro, um autoconhecimento de o que é que podem ser gatilhos, ou como é que eu estou a perceber que estou a ficar um bocado aqui já indisponível, e quais são os sinais, o que é que posso fazer, nem que seja
o fazer ser, agora vou sair daqui um bocadinho, né? E depois também a mudança de estilos de vida. Nós temos estilos de vida muito pouco saudáveis, Ok. muito trabalho, muito tempo sentados, né? E nós precisamos de fazer exercício físico, de força, essencialmente, as mulheres. Precisamos de ter autoconhecimento e de ter aqui um investimento individual, né, da pessoa. Eu acho que isto vai voltar aqui a tocar em um ponto muito comum, que é a questão de prevenção, não é? Tu achas que isto depois, a arte, vamos assim chamar, a arte do envelhecer bem, também começa a ficar cada vez mais ligado a, ok, alturas que tu tens que pensar, ok, eu tenho que mudar os meus hábitos, não é? Tenho que começar a fazer coisas diferentes. Isso claramente vai ter um impacto quando a pessoa chegar aos 60, 70 anos, Sim, sim, de outra forma, não é? sim. Sim, aliás, há um conceito que é os Blue Zones, Sim. que são as zonas do planeta que têm sido estudadas, onde as pessoas vivem mais tempo com qualidade, não é? Quando falamos de longevidade, não falamos de ficar agarrado a uma cama, Sim, sim, não é? Estamos a falar de ter uma longevidade com qualidade. E está estudado aquilo que são as características comuns, não é? A essas zonas do planeta. E sem dúvida que o exercício físico é uma delas, sim. ou seja, a pessoa manter-se sempre em movimento. E quando se fala em exercício físico, não tem que sair para o ginásio, Sim, ok, não é? sim. Pode ser subir escadas, descer escadas, continuar Sim, para a esta toda do top quintal, sound, quer claro. que seja, é movimento. Outra coisa é a prática do mindfulness. A prática do mindfulness, sendo que o mindfulness o termo é um conceito, mas esta ideia de aprendermos a viver, aprendermos usando técnicas também e ferramentas para estar no aqui e no agora, viver no presente, né? Isto diminui este tal stress Sim, crónico, sim. esta ansiedade. Pronto, depois tem a ver também com questões, por exemplo, do propósito, termos Ok. propósito de vida, não é? Sentirmos que estamos aqui com alguma função, com alguma utilidade. E também a nível da nutrição, e não vou entrar por aí para não estar Claro, a entrar, sim. as pessoas podem ir ver mas é muito interessante, não é? A questão do tipo de alimentação e também do comermos, não até ficar cheio, mas até uma determinada. Mas que isto depois fica tudo realmente muito ligado ao estilo de vida, isto cada vez se fala mais, não é? Talvez já há muitos anos atrás isto não se falava porque não se falava, simplesmente não havia o acesso que há hoje. A preocupação era sobreviver há uns anos. Não, se formos pensar assim, é. E por acaso na conversa que tive aqui com a Filipa, estávamos a falar disso, que realmente hoje as pessoas, talvez da nossa idade, há 20 anos atrás, pareciam muito mais velhas Sem dúvida. do que hoje em dia. Isto também revela que a mudar certas tendências e certos hábitos faz-te viver melhor e faz-te viver por mais tempo e ter qualidade de vida, né? É tal coisa, tu queres deixar o remédio e a velhice cada vez mais para Sim. o canto. Olha, é um gosto, foi um gosto, é um gosto de receber-te Igualmente. sempre aqui. Nós esperamos também ter-te cá mais vezes. Nós aqui no canal vamos agora fazer uma ronda pela equipa toda e depois vamos aqui selecionar temas e vamos fazer debates, que eu acho que vai ser muito interessante. E como deu para ver, psicologia, saúde mental está relacionada em todas as áreas. É verdade, é muito abrangente. E podemos depois receber até pedidos de temas, ou isso não é Até exatamente, ainda bem que me lembraste, porque vocês podem deixar nos comentários ou nas redes sociais da Longevity temas que gostariam de ver aqui debatidos pela nossa equipa. Sofia, mais uma vez obrigado pela tua presença. Já sabem, deixem um gosto no vídeo, compartilhem e até à próxima. E obrigada pelo convite. Até uma próxima. Até uma próxima.